E aí, manos, como é que vai? Estamos aqui a mais um vídeo do canal. Mano, vai logo me seguir no Instagram, Luiz pro T, porque lá eu converso com vocês. Vocês podem me dar diária de vídeo, muitas coisas, tá ligado? Então vai logo se inscrever no canal e deixa um like, porque é vídeo toda semana. Aí vocês se perguntam, como é vídeo toda semana que você passou 2 semanas sem gravar vídeos? Oxe, mano, eu passei 2 semanas sem gravar um vídeo porque eu tava com uma crise de garganta muito forte, mano. E não tem como nem gritar, nem falar nada, nem um pio. Quer dizer que eu ainda estou com gripe, né? Mano, mas antes de começar esse vídeo eu quero mandar salve para duas meninas que assistem o meu canal. Eu acho que assistem. A primeira menina é Emily Carla e a segunda é Isabela. Salve aí pra vocês. E é nóis, e bora pro vídeo. Mano, e também porque eu não tava gravando vídeo por causa de uma coisa. Semana de prova. É doido? Semana de prova, mano. E logo pro 8º ano, que é muito difícil, mano. Mano, muitas pessoas, eu acho, muitas pessoas deixam pra estudar no 4º bimestre. Já não. Por quê? Eu estudo no 1º, 2º e 3º bimestre. E como é no 4º bimestre, eu só faço brincar. Porque o 3º bimestre já tá passado. Aprender com o mestre aqui, sabia? Mas voltando aqui um assunto. Sabe qual foi a primeira prova da semana? A primeira prova foi de matemática, mano. Mano, o cara começa a semana com prova de matemática, mano. Sério, é muito difícil, mano. Muito mesmo. Muito mesmo. Mas continuando, mano, a prova. O cara, eu não gosto de professor que pede pro cara estudar uma coisa e como é na prova, já coloca outro assunto, mano. Mano, é doido, mano. Esses caras não tem consciência, mano. Mano, não sei, alma. Bom dia, pessoal, eu sou o professor aqui de matemática e eu vou ensinar esse assunto aqui pra você estudar na prova, viu? Nossa, esse professor passa uma pessoa boa. Sabe que o assunto vai ser fácil? Eu vou estudar esse assunto, cara. Colocar aqui lá um C pra mamãe me dar um chocolate. Vai nessa, cara. O professor passa um assunto de uma atividade e como é no dia da prova, eles colocam outro assunto. Mano, é doido, dá vontade de pegar esse negócio de jogar, mano. Só assim, ó. E jogar se bater. Galera, eu cheguei aqui com a prova, mano. Galera, eu cheguei com a prova. E lembrando, sabe? Aquele assunto que eu mandei pra passar pra vocês que estudaram. Esse assunto aqui tá muito fácil. Foi do sexto ano, viu, cara? Deixa eu ver essa prova aqui. Mano. Professor, mas esse assunto é do sexto ano. Você não sou inteligente? Doido, mano? Mano, eu gosto desses professores que passam um assunto e no dia da prova eles colocam outro. Mano, que é isso? Aí como esses professores ficam de marcação na sala. Só pode ser, mano, só pode ser. Mano, é um assunto de 2 anos atrás. Como o cara vai se lembrar? Mano, tinha continha lá que o cara nem sabia, mano. Pode ser 2 mais 2, mas o cara não sabia, porque o cara não sabe. Mano, o cara... Mano, outra coisa que eu não gosto é como o cabra tá assim, tipo, deitado assim na mesa, esperando a prova de boa. E o professor chega e pensa que o cabra tá dormindo e manda o cabra se embora, mano. Aconteceu na minha sala, foi com a menina lá de boa deitada. Aí o professor chega, fala, ei, deixa eu dormir aí e vai fazer a prova. Aí eu não tô dormindo não, tá vendo eu dormindo aqui? Mano, a menina chama o pai, tô vendo o professor. O professor pegou e fez o quê, meu irmão? A menina, você ouviu. Pessoal, eu vou ali na direção buscar as provas. Eu quero cada um sem caderno debaixo da mesa e a caneta em cima da... Mano, eu não sabendo o que falar. E a caneta em cima da mesa, só a caneta. Eu vou lá, vou... O professor falou, então enquanto ele vir eu vou deitar uma deitadinha aqui. Pessoal, demorei ali porque eu tinha terminado a prova. Que é isso, menina? Menina, acorda. Oxi, que é isso, professor? Oxi, quem mandou você dormir? Não pode dormir na sala de aula. Oxi, não pode dormir não. Isso é um professor chato, isso nem eu tava nem dormindo, oxi. Mas agora vai pra merda, vamos embora. Oxi, bota. Mano, a menina não tinha feito nada, só tava deitado e o professor mandou isso embora. Ei, esses professores de hoje em dia é tudo de marcação no cara, mano. Isso que eu percebi naquele tempo que minha mãe dizia que naquele tempo o professor ficava marcação nos outros. Mano, agora só foi esse professor de matemática, mano. Esse professor de matemática, eu não sei o que é, mano. Ninguém gosta dele, mano. Esse professor de matemática, ele passou um assunto pra nós estudar.
E depois ele não deu nenhuma revisão, não deu nada. E depois bota outro assunto numa prova. Porra, mano, que é isso? Isso é professor o quê, mano? Se vocês não for professor, comenta aí embaixo se é professor ou não, mano. Na moral, mano, pra você ver, a prova de ciência tava mais fácil que a prova de matemática. Mano, cê é louco, mano. E, mano, vocês, tem muita gente que eu expliquei no início do vídeo, que tem muitas pessoas que só deixam pra estudar no 4 bimestre. Eu não, eu sou diferente de outras pessoas. Como minha família diz, você não é os outros. Continuando aqui no assunto, eu estudo. Mano, eu mereço o Oscar, mano, de melhor aluno da sala. Mano, eu estudo no primeiro, segundo, terceiro bimestre. Mano, mas como é no 4, eu não faço nada. Eu faço aula, não brinco, não faço nada, mano. E ainda tiro 80. Eu não faço nada no 4 bimestre. Mano, é bom demais, mano. Porque no terceiro bimestre eu já tô passado. E cadê eu estudar no 4 porque eu já tô passado? Mano, mano, tem muita gente que é muito burra, mano. Deixa pra estudar no 4 bimestre. Porque não estuda no primeiro, segundo, terceiro bimestre para no 4 pra bagunçar. Não é melhor não? Não é melhor não? Mano, voltando aqui o assunto, mano. É muito ruim. Porque o cara tem que estudar de noite, mano. Não de pra ir porque estuda de manhã, sabe, mano? Que muita gente estuda de noite para poder no outro dia e fazer a prova. Eu não, mano, sou muito diferente, mano. Eu sou muito diferente. O que eu faço? Eu dou uma revisão básica lá, na moral. E como é no outro dia, eu dou mais uma revisada e faço a prova. E é de boa. Mano, o que eu não gostei foi a prova de geografia, mano. A prova. Mano, eu tô muito bugado hoje. Mano, a prova tava muito fácil, mano, mais fácil do que a de arte. Então eu peguei, e fui lá. Acertei quase tudinha, mas na média, sabe quanto eu tirei? 46. 46 eu tirei, pelo amor de Deus, 46. Eu tirei 46. Aí você me pergunta, Tataru, por que você tirou 46? 46 é a média, mano. Mano, a minha nota mais baixa foi 30 na média. E eu tirei 46. Mano, eu tirei mais do que a minha lá tirou 30 e eu tirei 46. Eu tirei mais do que a minha, nossa, sou demais. Voltando aqui pro assunto, eu tirei 46 na média. Porque eu acertei a metade da prova. Por quê? Mano, um tempo atrás eu tinha quebrado a perna. Pra você que não sabe, eu passei 2 meses sem postar vídeo. Porque eu fiquei de repouso. Então, mano, eu faço muita atividade, muito filme, outras coisas, pai, pulo e tchá. E confundi a prova, acertei a metade e errei, mano. Mano, semana de prova, ó, não vi nada, mano. Você quer dar uma. Mano, eu gosto de ir pra escola, mas é só pra brincar. Estudar porque eu digo não se desfigurar de estudar porque o cara brinca com o professor. Tem professor que brinca com o cara, tá ligado? É isso que eu gosto de estudar. Professor, isso é bom porque é isso, mano, tá ligado? Mas continuando aqui o assunto, pra falar a verdade, eu não gosto de estudar. Eu sou foraine porque, tipo, porque cara que tá em casa, tá ligado, mano? É o assunto mesmo. Eu não tô no meu cabelo, mas é. Então, mano, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, mete o dedo nesse lado, inscreve no canal. E também me segue no meu Instagram aqui, aparecendo aqui na tela. Por favor, vai lá no meu Instagram, porque eu converso com vocês. Você me dá pitaco de vídeo, você me pergunta, eu posso colocar aqui no quadro Tartarugada. E, mano, eu quero dar salve de novo pra as duas meninas que me pediram pra eu dar salve, mano. Como eu sou um cara de bem, ela é seu inscrito no canal, então eu vou dar salve. Salve para Emily Carla! E salve para Isabela. Eu acho que é Isabela, né? Isabela. Eu acho que é, sei. Então continua assistindo meu vídeo aí. É nóis, pá, e fui. E tchau!